Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à videoaula 2 de capacitação de voluntários, de treinamento de voluntários. Eu tenho certeza que você está sendo muito abençoado. Se você assistiu a aula introdutória e a aula 1, eu tenho certeza que você já foi muito abençoado e agora você está aqui na videoaula 2. Se você não assistiu, entra no nosso YouTube e assista as outras aulas, vai te abençoar muito. Bom, essa videoaula 2 eu queria falar sobre o departamento infantil, o Kids. Esse ministério, esse departamento, talvez é um dos departamentos mais importantes e mais estratégicos de uma igreja. Antes, porém, precisamos entender que o voluntário, ele faz para o Senhor, a gente já falou isso nas outras aulas, e esse voluntário, ele deve ser especificamente selecionado para o departamento infantil. O departamento infantil, o Kids da igreja, ele precisa de alguém pessoalmente determinado, alguém que esteja disposto, alguém que tenha a vocação para isso, um chamado para isso. Por quê? Porque é de fato um ministério muito estratégico. Veja se não. A Bíblia diz que Jesus amava as crianças, que Jesus tinha um cuidado com as crianças. Em Mateus, a Bíblia vai dizer nos evangelhos de Mateus que Jesus passando por um lugar, as crianças queriam chegar e aí foram impedidas pelos apóstolos e Jesus diz assim: deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Jesus sempre teve um cuidado com as crianças. A Bíblia diz que um garotinho dos 5 pães e 2 peixinhos foi que ajudou a providenciar o milagre. Então, o cuidado com as crianças é um cuidado muito específico. E a igreja que não cuida das crianças, ela não cuida de mais nada, gente. Para muitos, preste atenção, o departamento infantil é só salinha para criança. Põe a criança lá, não deixa dar trabalho e dá uns desenhos para pintar e põe uma musiquinha lá e está feito o serviço. Não. Na verdade, o voluntariado do departamento infantil, o voluntariado do Kids, ele é estrategicamente escolhido. Por quê? Porque a gente precisa entender que, primeiro, as crianças estão sendo ensinadas o caminho que elas vão seguir. Em Provérbios diz assim: ensina a criança o caminho que ela deve andar e nem depois de velho vai se desviar. Ou seja, o instrutor, o voluntário do departamento infantil, ele é responsável por ensinar um caminho. A criança está entendendo que o que ele está aprendendo com aquele voluntário é o certo, é o correto. Então o peso disso não é só para uma aula. O peso de um ensinamento vai para uma vida toda. Segunda verdade, um voluntário do departamento infantil, ele está semeando princípios na vida dessa criança. Ele está ensinando coisas que talvez o pai e a mãe não se atentaram, mas são princípios do evangelho, são princípios para a vida toda. Terceiro, esse voluntário do departamento infantil, ele é obrigatoriamente forçado a gerar uma experiência de culto nessa criança que tenha a linguagem dessa criança. Não dá para você falar de uma linguagem lá em cima, um assunto que ele não está entendendo. Então você precisa descer o nível dessa linguagem até essa criança, para que essa criança entenda, para que essa criança possa ser impulsionada. E outra, demonstrar para ela a importância de ir à igreja. O voluntário do departamento infantil vai fazer isso. E aí nós temos N realidades. Às vezes você tem uma criança autista, você tem uma criança com dificuldade de ir a um banheiro, você tem uma criança com traumas, você tem uma criança... Então, o papel do voluntário do departamento infantil é mais do que dar uma aula, é mais do que dar um desenho, é acompanhar um treinamento, é acompanhar um comportamento. Por exemplo, a gente já viu situações que o voluntário do departamento infantil descobriu que aquela criança apanhava, descobriu que aquela criança era abusada, sei lá, descobriu que aquela criança tinha um trauma. Então, é muito mais do que você ir lá dar desenho. Por isso que você que é voluntário do departamento infantil, você deve ter uma coisa chamada paixão. Se você não tem essa paixão, meu irmão, se você não tem essa vontade, essa identificação, você deve procurar outros ministérios e ser voluntários em outros ministérios, porque esse precisa de muita paixão. A segunda verdade sobre o departamento infantil, eu separei aqui, é que você precisa ter criatividade. Tem que ser criativo. Você não pode chegar lá e falar: nossa, não sei o que eu vou fazer. Você deve planejar a sua aula, você deve ser criativo, você deve instruir essas crianças de forma com que elas fiquem encantadas. Talvez uma experiência de culto que essa criança vai ter, nunca mais ela vai se esquecer. E para a gente fechar, nós temos aprendido que as igrejas que são relevantes são igrejas que investem na estrutura do departamento infantil. No nosso caso aqui, estamos construindo um complexo, um Kids, aqui que é maior do que muitas igrejas, porque entendemos
que criança não pode ficar numa salinha improvisada, cheia de goteira, suja, com baixa ventilação. Não. A criança tem que estar numa estrutura onde ela vai para casa e para tirar ela do departamento infantil, o pai tem que ficar meia hora lá, esperando ela terminar de brincar, esperando ela terminar de se relacionar com os amiguinhos. Por quê? Porque uma criança, guarde isso, quando sai de casa dizendo, pai, eu quero ir naquela igreja, ela arrasta a família toda. Agora, quando uma criança diz, eu não gosto daquela igreja, eu não vou, o pai acaba não indo também. Por quê? Porque os pais querem ir aonde os seus filhos estão bem. Eu sou pastor há mais de 15 anos, eu sou filho de pastor e neto de pastor, e eu sou pastor aqui da comunidade Monte Carmelo há 5 anos em Hortolândia. Nesses 5 anos de igreja eu aprendi uma coisa. Se você ganhar a criança, você ganha a família toda. Se você perder a criança, você perde a família toda. Por isso, voluntários do departamento infantil, sejam estratégicos, sejam pessoas cirúrgicas, invistam em treinamentos, invistam em capacitações, façam cursos como esse que você está fazendo, e tenho certeza que seu departamento Kids, o seu departamento infantil, vai transbordar tanta graça, tanto favor de Deus, vai fluir tanto, que a sua igreja vai crescer, frutificar e ganhar espaço. Deus abençoe a sua vida. Bora para a videoaula 3.